Com o Campeonato Nacional de Todo o Terreno a regressar de 22 a 24 de setembro para disputar a Baja TT Xarixim Reguengos de Monsaraz Mourão Redondo, dedicamos grande parte deste programa a apresentar o escalonamento de pilotos e equipas após as 4 provas que foram já disputadas. Martim Ventura e António Maio, em igualdade pontual nas motos, Luís Fernandes nos quad e a dupla João Monteiro Nuno Moraes nos SSV lideram as 3 disciplinas. Fechamos o programa com o desafio Ruta 40 e a tradicional rubrica mensal dedicada à Conselcar. Iniciamos este programa com o escalonamento do Campeonato Nacional após 4 provas já disputadas: a Baja Montes Alentejanos, o Rai de TT Góis, o Rai de TT Ferraria e a Baja Lolé. Faltam disputar a Baja TT Xarixim Reguengos de Monsaraz, a Baja do Oeste e, a fechar o calendário de 2023, a Baja Porto Alegre 500. Nas motos, e como dissemos, Martim Ventura e António Maio encontram-se na primeira posição com os mesmos 95 pontos, se bem que Martim Ventura, de acordo com as regras da pontuação do campeonato, esteja em primeiro lugar e António Maio em segundo. Martim Ventura começou por vencer em Beja, depois seguiram-se 2 triunfos de António Maio, em Góis e na Ferraria, e na Baja de Lolé venceu Martim Ventura. Atrás dos 2 pilotos da Yamaha, o terceiro lugar é ocupado por Gustavo Gaudêncio, piloto da Honda, que tem 49 pontos e 3 terceiros lugares. Quarta posição para Michael Simão, em Husqvarna, com os mesmos 49 pontos que Gustavo Gaudêncio. Quinta posição para Bernardo Megre, em KTM, com 36 pontos. Seguem-se 3 pilotos da Husqvarna: Daniel Jordão, em sexto lugar, com 32 pontos, os mesmos que Bruno Santos, e mais 3 que Miguel Castro. Nono lugar para João Duarte, em Honda, e fecha o top 10 Fábio Magalhães, também em Honda. Continuamos nas motos e vamos agora para as 3 classes que dão títulos de campeão nacional. Na classe TT1, Bernardo Megre lidera com 95 pontos. O piloto da KTM tem mais 14 pontos que João Duarte, em Honda. Terceiro lugar para Salvador Amaral, com 58 pontos. Seguem-se Luís Aguiar, em Fantique, com 42, e Fernando Ferreira, também em Fantique, com 36 pontos. A classe Rainha, TT2, é, tal como a classificação geral absoluta, partilhada no primeiro lugar por Martim Ventura e António Maio, ambos pilotos Yamaha, e com Gustavo Gaudêncio em terceiro lugar. Daniel Jordão e Gonçalo Amaral ocupam o quarto e o quinto lugar, sendo respectivamente o primeiro piloto Husqvarna e o segundo piloto Honda. A classe TT3 é liderada pelo campeão nacional, Michael Simão, piloto Husqvarna, que segue diante de Fábio Magalhães e de Bruno Santos. Quarta posição para André Calado, piloto KTM, e o quinto lugar é ocupado por Saúl Rodrigues, piloto Husqvarna. Passamos agora para os troféus e começamos pelo troféu promoção para os pilotos que fazem o campeonato pela primeira vez.
José Luís Rijo é o primeiro em KTM, tem 75 pontos, está à frente de Celso Colasso em Husqvarna, tem 67 pontos, e André Calado é o terceiro, com 48 pontos, piloto KTM. Celso Colasso começou a temporada vencendo em Beja, mas depois foi sempre José Luís Rijo a triunfar. Cristiano Mira com 40 pontos e David Torro Candeias com 39 pontos são, respectivamente, o quarto e o quinto classificado, sendo que o primeiro pilota uma KTM e o segundo uma Kawasaki. Passamos agora para o Troféu Júnior, liderado por Martim Ventura, piloto Yamaha, tendo em segundo lugar João Duarte, com menos 19 pontos. Terceira posição para Gonçalo Amaral, piloto Honda, com 49. O quarto lugar vai para Tomás Dias, em Fantique, com 32 pontos. E João Parreira fecha o top 5 numa KTM com 26 pontos. Dos Júniores passamos para os veteranos, competição que é liderada por Christophe Lajvani, piloto Sherco, que tem 95 pontos, e está à frente de Luís Aguiar, piloto Fantique, que tem 67 pontos. Paulo Cardoso é o terceiro classificado, com 42 pontos, João Miranda o quarto, com 35, e Mário Patrão o quinto, com 25 pontos, sendo que apenas participou numa prova, o Raid TT Agóis, que triunfou. As outras vitórias pertenceram todas a Christophe Lajvani. Das motos, vamos agora até à competição Quad, competição liderada por Luís Fernandes, piloto Yamaha, que tem 3 triunfos, sendo que esta competição começou com um triunfo de Rafael Carvalho na prova de Beja, ele que também é piloto Yamaha. Neste momento, os 2 primeiros classificados estão separados por 31 pontos. Terceiro lugar para Fernando Cardoso, tal como os 2 primeiros e tal como os pilotos que seguem, todos pilotos Yamaha. Fernando Cardoso tem 51 pontos e está à frente do jovem Rodrigo Alves, com 47, e que está em igualdade pontual com Tiago Teixeira, em quinto lugar. Passamos agora para a classificação do Troféu Veteranos de Quads, que é competição que é liderada por Carlos Reguinga, com 66 pontos, seguido de Marco Pedroso, com 60, e o ex-campeão nacional, Arnaldo Martins, com 25 pontos, que corresponde ao triunfo da única prova em que participou, o Raid de Ferraria. A competição Júnior é liderada por Rodrigo Alves, com 81 pontos, à frente de Tiago Ferreira, com 75, estando Rafael Carvalho no terceiro lugar, com os mesmos 75 pontos que Tiago Ferreira. Completamos este apanhado das classificações do Campeonato Nacional de Todo o Terreno com a competição SSV. João Monteiro, com 2 vitórias, na Baja Montes Alentejanos e na Baja Lolé, é o líder com 74 pontos. O piloto da Charish Gin South Racing tem mais 4 pontos que Roberto Borrego, da SGS Car Racing, ambos em Canama. Roberto Borrego venceu as outras 2 competições já disputadas, o Raid TT Agóis e o Raid TT da Ferraria. Terceiro lugar para Luís Cidade, do Can-Am Off-Road Portugal, com 47 pontos. Quarta posição para Pedro Santinho Mendes, do BRM Racing Team, com 43 pontos. E a quinta posição é ocupada por Sérgio Batista, da Beni Moto Racing, com 32 pontos, todos em Canama.
O top 10 completa-se com Ruben Rodrigues, da Rio Seco Racing, tem 24 pontos, os mesmos que Pedro Pinha, da Mocho Racing. Marco Pereira é o oitavo, com 23 pontos, os mesmos que Arnaldo Monteiro, da Mundimat Racing Team. Encerra o top 10 Ricardo Sousa, com 21 pontos. Passamos agora para a competição Stock, que é liderada por Rui Serpa, da Mocho Racing, com um Can-Am que tem um total de 70 pontos e 2 vitórias. Segundo lugar para Paulo Fernandes, piloto Yamaha, com menos 1 ponto e também, tal como Rui Serpa, com 2 vitórias. Terceira posição para Nelson Saramago, em Polaris, com 64 pontos e 4 terceiros lugares. Nuno Melancia é o quarto classificado, piloto da Servi Rente, tem 40 pontos. A fechar o top 5, Ricardo Felipe, num Can-Am, com 31 pontos. Passamos agora para os troféus. Troféu Júnior, Tomás Antunes, num Can-Am tem 70 pontos. Está à frente do campeão nacional, Gonçalo Guerreiro, que num Polaris tem 61 pontos. Terceiro lugar para Diogo Danado, em Can-Am, com 20 pontos. Muito mais concorrida é a competição destinada aos veteranos, onde Sérgio Batista lidera, o piloto da Beni Moto Racing, que tem 50 pontos e 2 vitórias. Está à frente de Marco Pereira, da BRM Racing Team, que tem menos 3 pontos. Terceiro lugar para Arnaldo Monteiro, da Mundimat Racing Team, com 41 pontos, os mesmos que Ricardo Sousa. Quinta posição para Pedro Pinha, da Mocho Racing. No Campeonato Nacional destinado aos navegadores, Nuno Moraes encabeça a lista de navegadores com 71 pontos, tem mais 19 pontos que Pedro Mendonça, do Can-Am Off-Road Portugal. Menos 1 ponto para André Lopes, da SGS Car Racing. Mário Orives é o quarto classificado, da BRM Racing Team, com 41 pontos, e Rui Paulo, do Rio Seco Racing, é o quinto, com 34 pontos. Paralelamente ao Campeonato Nacional de Todo o Terreno, disputa-se a taça Yamaha YXZ1000R, que já tem 2 jornadas disputadas. O Raio TT da Ferraria e a Baja Lolé na classificação Open. Luís Caseiro lidera com 1 vitória, à frente de Miguel Carvalho, também ele com 1 vitória, mas a diferença de pontos entre ambos é de 20 pontos. Paulo Fernandes lidera a competição Stock, ele que triunfou em ambas as provas. Encerramos este balanço do Campeonato Nacional de Todo o Terreno com a classificação do troféu de equipas, liderado pela Charishin South Racing, com 151 pontos. Segundo lugar para a Beat Racing, com 97 pontos. Na terceira posição está a SGS Car Racing, com 92 pontos. Can-Am Off-Road Portugal ocupa a quarta posição, com 78 pontos, e Racestars Racing TS Motor Racing, o quinto lugar, com 67 pontos. Depois deste balanço do CNTT, vamos agora até a Argentina, onde Nasser Al-Attiyah conquistou o seu segundo triunfo consecutivo no Campeonato do Mundo FIA de Rallys Todo o Terreno W2RC, ao vencer o desafio Ruta 40,
onde as Toyotas oficiais, da Gazoo Racing e da Overdrive Racing, ocuparam as 4 primeiras posições da classificação geral. Apesar de uma série de furos e de uma suspensão partida, Al-Attiyah liderou a prova desde o início em La Rioja até ao final em Salta. Venceu o prólogo e 4 das 5 secções seletivas cronometradas, terminando com uma vantagem de 22 minutos e 3 segundos para o argentino Juan Cruz Jacopini, da Overdrive Racing. Al-Attiyah tem agora uma significativa vantagem de 51 pontos para o seu companheiro de equipa da Toyota, Yazid Al-Rajhi, no campeonato de pilotos. O seu copiloto, Mathieu Baumel, já é matematicamente campeão, o mesmo acontecendo com a Toyota Gazoo Racing, que conquistou o campeonato de construtores W2RC após as vitórias no Dakar, Rally Sonora, Desafio Ruta 40, todos com triunfo de Al-Attiyah, e o triunfo em Abu Dhabi para Al-Rajhi. Jacopini venceu a sua primeira etapa de sempre no W2RC e subiu ao 3º lugar do campeonato de pilotos. Al-Rajhi completou os lugares do pódio, mantendo o seu 2º lugar no campeonato de pilotos. Entre os T3, Mitch Guthrie liderou desde o prólogo até ao final em Salta, terminando com a confortável vantagem de 16 minutos e 18 segundos para Cristina Gutierrez. Este resultado do piloto da Red Bull Off-Road Junior Team USA catapultou-o para a luta pelo título e lidera agora o campeonato com 3 pontos de vantagem. Nas posições seguintes terminaram Austin Jones e Francisco Chaleco Lopes, numa corrida onde Matthias Ekstrom venceu 2 etapas, mas perdeu muito tempo a meio da corrida, tendo terminado numa posição modesta. Os portugueses, João Ferreira e Manuel Porém, venceram a 4ª etapa com o seu Yamaha X-Ride YZ 1000R Turbo Protótipo, mas os problemas na transmissão fizeram com que a equipa descesse na classificação e os problemas técnicos na última etapa fizeram com que terminassem no 5º lugar entre as equipas inscritas no W2RC. Entre os T4, triunfou Gustavo Gallego, da South Racing Can-Am Team, mas foi o japonês Shinsuke Umeda que conquistou o máximo de pontos no W2RC com o seu Polaris Extreme Plus. A próxima e derradeira ronda do Campeonato do Mundo de Rally Raid da FIA terá lugar em Marrocos de 12 a 18 de outubro. Direita. Mais 1 km de nota. Metros sobre a esquerda, braço da esquerda, menos, aqui segue à esquerda, ali, e mais 1 km de nata.
Sí. Oh, this is nothing. Nothing. Oh, hey. All good? Yeah. Ahí es. Pode falar. E fechamos este programa com mais uma rúbrica dedicada à Concelcar, uma empresa do ramo automóvel desde sempre muito ligada à competição e em particular ao todo-terreno. Depois de um mês de agosto sem corridas, pilotos e máquinas estarão de regresso já neste fim de semana no Eco Rally Madeira, pontuável para o Campeonato de Portugal Novas Energias, e de 21 a 24 de setembro, em Reguengos de Monsaraz, para o Campeonato de Portugal de todo-terreno. Transversal a todas estas competições, e também à Concelcar, António Serrão é o nosso entrevistado deste mês. António, tu nasceste com ADN de automóveis, nasceste com sangue com automóveis e com corridas e com essa coisa toda, não foi? É um bocado, sim, desde ter idade que ando com o meu pai e com o meu falecido avô a ver corridas de todo terreno, basicamente. Eu lembro de ter 4 anos e estar sentado em cima do capô do Pajero do meu avô, uma baixa 1000 no Coço, por exemplo. Isso moldou todo o teu projeto de vida? Mais ou menos, sim. Eventualmente sabia que ia acabar sempre dos automóveis, as corridas, ia ser sempre um adepto fervoroso, fazer ou não seria sempre um extra. Onde é que entra a Concelcar na tua vida? A Concelcar entra na minha vida em 2021, quando infelizmente devido ao acidente que o Nuno teve, o Edgar precisava de um navegador e surgiu o convite para fazer 2 ou 3 corridas enquanto o Nuno não estava em condições e 2 anos e meio depois ainda cá ando. Mas, no fundo, as corridas trouxeram-te a tua parte de trabalho. Sim, as corridas, eu hoje em dia digo meio a brincar, meio a sério que sou navegador profissional, trabalho para a equipa onde corro. Olha, vamos lá clarificar. O que é o teu trabalho na Concelcar? Eu na Concelcar estou a trabalhar em conjunto com o meu colega Domingos na parte dos recondicionamentos e de toda a preparação dos carros para estarem depois à venda. Isso o que é que implica? Como é que tu geres esse trabalho, tendo em conta que isso não tem nada a ver com corridas? A gestão do trabalho é uma gestão, acima de tudo, de prazos e logística, de perceber o que é que cada carro tem para fazer, para onde é que vai, quanto tempo é que demora, quando é que vem, coordenar a encomenda de peças, a montagem, coordenar a pintura com a parte da preparação e da limpeza para depois os carros estarem 100% prontos aqui para fotografar no mínimo tempo possível. Olha, no fundo tu viestes não só para um trabalho, mas vieste para uma família. Sim, a Concelcar nós não somos muitos, mas somos uma pequena família onde toda a gente se ajuda uns aos outros e há um enorme espírito entre ajuda. Como tu disseste, viestes por via da competição. Onde é que a competição agora se encaixa no teu trabalho? A competição encaixa no meu trabalho. A competição acaba por ser sempre uma fase do meu dia-a-dia, porque sempre que há alguma situação para resolver também das corridas, invariavelmente acaba por sempre eu, em conjunto também com o Edgar e com o Nuno, que tentamos resolver da melhor maneira possível, seja de programar o que é que vamos fazer, de material para os carros, o que é preciso, o que é que temos em estoque, o que é que não temos. É um trabalho que eu também faço nos intervalos do meu trabalho do dia-a-dia. Olha, a navegação, e no fundo aquela navegação que fostes convidado, é a navegação de velocidade, mas tu és também reconhecido como um excelente navegador de regularidade.
Sim, eu comecei a fazer regularidades em 2011, em junho de 2011, fiz o meu primeiro rally de regularidade e durante 5 anos foi a única coisa que eu fiz. Um ou outro rally do Núcleo de Desportos Motorizados de Leiria, que era mais velocidade, mas durante 5 anos só fiz regularidades. E em 2016, no 25º aniversário da Baja de Porto Alegre, estreei-me com o meu pai a fazer a Baja de Porto Alegre, que na altura fazia 24 anos da participação dele. E então, não, 25 anos da participação dele, 30 anos da Baja de Porto Alegre. Acho que era uma situação assim em 2016 e fomos os dois fazer a Baja de Porto Alegre. Foi a minha primeira corrida de todo terreno. Regularidade versus velocidade. São mundos completamente dispares. Além que há muitas semelhanças entre aquilo que nós fazemos no todo terreno com a regularidade. A parte da navegação, a forma como lidamos com o roadbook, como tratamos o mesmo, os controles horários. A regularidade é a melhor escola que nós temos para o todo terreno em Portugal, porque conjugamos a parte da navegação com a parte dos controles horários, um ritmo totalmente diferente, como é lógico, mas uma pessoa que consiga lidar muito bem com a regularidade em estrada aberta e com a navegação, no todo terreno só acrescentamos o fator velocidade. Por isso eu não tive qualquer tipo de problema quando passei da regularidade para o todo terreno, era só mesmo a diferença de ir um bocadinho mais depressa e de fato vestido. Voltando aqui à Concilcar, como é que tu analisas o mercado automóvel que evoluiu brutalmente de há 20 anos para esta parte? Sim, a grande diferença do mercado há 20 anos para esta parte foi a eletrificação dos automóveis, seja na parte dos carros 100% elétricos, dos híbridos plug-in, dos híbridos não plug-in. Hoje em dia o mercado está muito virado para essa faceta e, acima de tudo, um crescimento brutal no nosso mercado dos veículos a gasolina, que antigamente tínhamos sempre uma preservança maior para os carros a gasóleo e hoje em dia os veículos a gasolina são cada vez em maior número no nosso mercado. Pegando na parte elétrica, até aí tu fostes também para a competição. Foi isso, também foi um convite em que o Carlos Silva desafiou, disse ao Edgar que queria fazer o Campeonato de Portugal de Novas Energias e o Edgar disse logo: não te preocupes mais que eu tenho lá em casa o navegador certo para ti, e depois acabei por fazer estou a fazer o segundo ano o Campeonato de Portugal de Novas Energias com o Carlos Silva, o que para mim é um gosto brutal, porque eu desde miúdo comecei a ver o Carlos Silva. O Carlos Silva era um daqueles grandes do todo terreno nacional, como o Carlos, o Rui, com quem eu também já tive o gosto de fazer uma corrida. São aqueles pilotos e navegadores que nós em miúdos, crianças, adolescentes, vemos como sendo, isto era o sonho, e hoje em dia venho dentro de um carro o Carlos Silva a fazer rallies de regularidade por este país fora. Olha, não posso deixar de terminar sem falar de uma coisa. Tu és considerado uma enorme enciclopédia do todo o terreno. Quando as pessoas têm dúvidas, pergunta ao Serrão que ele sabe. Isso às vezes é um bocadinho, que eu sou um bocadinho chato nesse aspecto, mas isso também deve-se do facto que eu tenho 31 anos e há 25 anos fez corridas sobre terreno e acompanho e leio muito, e há pessoas que nas férias compram romances, eu compro livros de corridas e biografias, por isso é um bocado a história da minha vida, sim. Mas é verdade. Não, é isso, é verdade, é verdade. E eu também, a minha filha também já foi umas corridas de todo terreno, já foi umas corridas de velocidade, que é para começar a apanhar o bichinho, que é para ver se lá em casa fica 2-1 em vez de 1 igual para ver corridas. Obrigado. Obrigado, eu.